Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, oh glória, amém, irmãos, aleluia. Tudo é pela fé, irmãos, tudo é pela fé. Nós nos movemos pela fé, nós crescemos pela fé, nós alcançamos pela fé, nós somos salvos pela fé, por conta da graça do Senhor. Tudo é pela fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra. Então, quando eu começo a pregar a palavra, eu tenho uma certeza: fé vai começar a ser gerada aqui no coração de cada um que atentar abrir bem os seus ouvidos, abrir bem o coração, amém? Então, essa noite, fé vai transbordar na sua vida, na minha vida. E a fé, ela tem uma maneira de agir. A Bíblia diz assim: crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Então, para tudo o que nós formos colocar em prática na nossa vida, tudo que nós queiramos, que a gente deseje atingir, vai ter que envolver fé, amém? E a fé, ela vem pelo ouvir pela pregação da palavra. Então, quando você está num ambiente como esse, e a palavra está sendo ministrada, você atenta, preste atenção, agarra da palavra para a sua vida, e começa a colocar ela em prática, primeiro, guardando no seu coração, e declarando com os seus lábios, as coisas começam a se mover, e acontecer. É assim que a gente move o sobrenatural, pela fé, amém, irmãos? E fé é assim: crie, por isso falei. Então diga comigo: eu sou sarado. Eu sou alegre. Eu tenho vida em abundância. Tudo que eu coloco as minhas mãos para fazer prospera. Eu sou abençoado com toda a sorte de bênção. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Isso, amém, irmãos? Funciona assim, funciona pela fé. E nós estamos num mês de edificação, edificando vidas, não é? E também é um dia de um culto voltado para a família. E eu espero que a sabedoria do alto esteja sobre a minha vida, para que eu consiga conciliar isso tudo e abençoar a sua. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, diga espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: olha, que Deus santifique você em tudo, mas mantenha, conserve, diga conservar. Mais uma vez, conservar. Para decorar agora, conservar. Isso, ele está chamando a nossa atenção a algo que é para a gente fazer, amém, irmãos? Conserve o seu espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis. Se Paulo escreve para conservarmos o espírito, a alma e o corpo íntegros e irrepreensíveis, é porque nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo, sim ou não? E é importante dizer isso, porque algumas linhas de crença acham que alma e espírito é a mesma coisa, e não é. O espírito é o nosso eu verdadeiro, é aquele que nós somos, é a nossa essência, aquilo que veio da parte de Deus. A nossa alma é o nosso intelecto, envolve as nossas emoções, a nossa razão. E o nosso corpo é esse habitáculo onde o nosso espírito habita com a nossa alma. Amém, irmãos? E ele diz para que nós possamos manter íntegros e irrepreensíveis o nosso espírito, alma e corpo. E eu quero ler um outro texto com vocês, que está em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13.
Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então a Bíblia diz que Jesus nos transportou do império de trevas para um reino, o reino do Filho do seu amor. Em Romanos, no capítulo 14, no verso 17, diz que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, quando ele nos transportou do império de trevas, nos transportou para um lugar de justiça, um lugar de paz e um lugar de alegria. Agora, eu não sei você, mas durante algum tempo, quando eu ouvia esses textos, a impressão que eu dava é: tudo bem, ele me transportou, então espiritualmente eu estou nesse lugar. Espiritualmente eu estou num lugar de paz, num lugar de justiça, um lugar de alegria. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e espiritualmente eu estou lá. Mas, irmãos, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala para manter íntegro e irrepreensível o nosso corpo, alma e espírito. Então nós não fomos transportados para esse ambiente somente em espírito. Nós fomos transportados para o reino de Deus no nosso espírito, alma e corpo. Nós temos a herança de Deus, os direitos daqueles que são cidadãos do reino no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Amém, queridos? Então, quando a Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, toda sorte de bênção estão disponíveis para o meu corpo, para a minha alma e também para o meu espírito. Então, quando diz respeito às bênçãos de Deus, elas já foram promovidas por Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele disse: está consumado, está feito. E a Bíblia diz, Ele mesmo, 1 Pedro 2,24 diz, Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías 53 vai dizer: Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então as dores e as enfermidades, aquilo que tenta afligir o nosso corpo físico, que tenta atingir as nossas emoções, também fazem parte, a cura para isso também faz parte das bênçãos, das todas as sortes de bênçãos. Agora, como nós alcançamos isso? Como nós trazemos isso para o nosso homem, espírito, alma e corpo? Diga para quem está do seu lado: pela fé. Isso. É pela fé que nós vamos fazer isso, chamando à existência as coisas que não existem ainda. Então, a nossa língua tem um grande poder para trazer das bênçãos espirituais, das regiões celestiais, para a nossa vida hoje. De fato, o provérbio diz que morte e vida estão no poder da língua, e aquele que bem a domina, ele colhe do seu fruto. Então é importante aquilo que a gente fala. Nós vamos trazer para a realidade daquilo que a palavra diz a nosso respeito, para atingir a nossa vida através daquilo que a gente fala. Então diga comigo: eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou cheio de vida. Amém? Oh, glória. Isso foi uma introdução, vamos começar na palavra agora. Amém? Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Acharam? Veja que ele está falando, nós estamos falando a respeito de conservar o nosso corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Olha, Paulo então agora escreve aos Timóteo e ele diz: ei, permanece na doutrina, fique firme nessa palavra, continua se movendo, vivendo em fé,
mantenha íntegro o seu espírito, alma e corpo, porque se você fizer isso, preste bem atenção, você vai salvar a você mesmo e também aqueles que te ouvem. Irmãos, se nós formos ver bem esse conselho de Paulo a Timóteo, ele vem falando a respeito de si mesmo e daqueles que nos ouvem. Aqueles que nos ouvem são aqueles que estão próximos, que nós temos contato, que nós temos convivência, ok? Então, perceba, e é isso que eu quero falar essa noite, o manter o nosso corpo, alma e espírito, ele vai depender de dois aspectos, de duas linhas de atuação, de dois agentes específicos, que seriam nós mesmos e aqueles que estão na nossa convivência. Porque existem agentes internos, aquele onde pode atrapalhar o manter íntegro e irrepreensível meu corpo, alma e espírito, coisas que estão em mim mesmo, na minha mente, no meu corpo, no meu espírito, e coisas externas que estão na mente, corpo e espírito de outra pessoa. Quantos concordam comigo que pessoas ao nosso redor podem nos causar bem ou mal? Pessoas podem nos influenciar para coisas boas ou para coisas ruins. Não é assim? Então nós temos que tomar cuidado de nós mesmos e também daqueles que nos ouvem. Amém? E para que isso aconteça, existe um processo que a Bíblia ensina para a nossa vida. Para que possamos viver bem, cuidar de nós mesmos e também termos um bom relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor, é preciso cumprir alguns princípios. Ok, irmãos? E esses princípios, Paulo lista em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. Eu quero que você acompanhe comigo aí. Eu vou ler esse texto e depois provavelmente nós vamos voltar algumas vezes nele. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Ele está falando do corpo, ele está falando de sacrifício. Então é algo que você vai obrigar o seu corpo a fazer. Ele não vai fazer porque ele quer, nenhum sacrifício, que legal, vou ser sacrificado, uau. Nasci para isso, sempre sonhei isso na minha vida. Não é assim. Amém, irmãos? Então o nosso corpo, ele vai precisar ser dominado, vai precisar ser sacrificado. E no verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos, irmãos, e essa palavra é de respeito a nós mesmos. Não está dizendo que Deus vai nos transformar. É claro que existe uma graça, um auxílio no Espírito Santo, mas a posição de fazer é nossa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe uma condicional aqui? Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para atingir a nossa vida. Mas a condição é, eu preciso me preparar para receber isso. Tem algo que eu tenho que fazer com o meu corpo, tem algo que eu tenho que fazer com a minha mente, para que eu possa estar numa posição onde a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, possa ser manifesta na minha vida. E no verso 3 ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Se nós formos ler esse versículo 3 na Bíblia King James, ele vai dizer: tenha uma autoimagem equilibrada. Amém, irmãos? Quem estava aqui quinta-feira? No culto de quinta? Ouça, assista esse culto no YouTube. O Rodrigo trouxe uma palavra sobre identidade, top demais. E essa noite eu não quero completar, mas eu quero falar não da identidade, mas da imagem. E ele fala a respeito de uma autoimagem equilibrada. E para que a gente tenha uma autoimagem, olhar para nós mesmos e não sermos bichinho de Jacó, mas também não ser a quarta pessoa da Trindade,
É importante um equilíbrio. Amém, irmãos? E esse equilíbrio vai cuidar de nós mesmos, nos colocando no alvo da vontade de Deus, mas também vai cuidar daqueles que nos ouvem. Nós vamos conseguir manter íntegros o nosso ser e também uma boa comunhão, um auxiliar ao próximo de também crescer e se manter íntegro e irrepreensível. Então precisamos ter, diga, autoimagem. Uma autoimagem equilibrada. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer através da palavra. Por quê? Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A minha imagem, ela é vista pelo espelho da palavra. Irmãos, isso é muito sério, sabe por quê? Ao longo da nossa vida, várias imagens ao nosso respeito tentaram ser impressas em nós. E às vezes temos um desequilíbrio na nossa autoimagem. E achamos que somos o que verdadeiramente não somos. E isso causa problemas. Às vezes tem pessoas com depressão, com ansiedade, passando por problemas no seu corpo, passando por problemas emocionais, problemas de relacionamento, de convivência, porque não tem uma autoimagem correta de si mesmo. E o pior, quando a nossa autoimagem está alterada, a gente tem a tendência de espelhar essa imagem nas outras pessoas. E a gente começa a querer vê-las à imagem daquilo que nós mesmos somos. Quem está entendendo aqui? Amém? Então, existe um processo de transformação na nossa vida, que quando entramos no reino através de Jesus, a palavra e a exposição à palavra, aos princípios, ao conhecimento da palavra, começa a lapidar a nossa imagem, a ponto de cada vez mais ficarmos parecidos com Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Oh, glória! Então existem agentes internos e agentes externos, e eu quero colocar a primeira imagem dessa noite, porque vai ser uma ministração ilustrativa. Eu quero colocar a primeira imagem, pedir os irmãos colocar a primeira imagem dessa noite aqui no telão, por favor. Irmãos, isso aqui é um cão. Uau! Não. Uau! Isso é um cão. Desculpa, mas cada um dá os exemplos daquilo que a sua vida cotidiana tem mais contato. Esse é um cão, para ser mais exato, é um American Bully. Para que não confunda, todos estão achando que é um Pitbull, então eu vou considerar como sendo. Esse é um Pitbull. Irmãos, e existem crente Pitbull. Uma autoimagem do Pitbull. Agora, um Pitbull, ele pode ser extremamente brabo, agressivo. Irmãos, a mandíbula desse animal tem o poder de literalmente arrancar um braço. Então ele é forte, ele tem coragem, ele é poderoso. Agora, ele pode ser brabo. E de fato, às vezes eu cuido de alguns dessa raça que nem o tutor ou o dono consegue manipular direito. Ele é agressivo. Por quê? Não foi educado. Então ele não foi ensinado em alguns princípios. E então ele reage colocando para fora suas emoções, seus medos, suas dúvidas, suas inseguranças de forma agressiva. E existem crentes que também são assim. E a Bíblia fala a respeito de obras da carne. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 19, ele vai dizer que as obras da carne são conhecidas. E elas são, vou ler com você para ficar bem bonitinho. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então veja que
existe um corpo que não foi apresentado a Deus como sacrifício agradável. E quando esse corpo não é dominado, ele tem obras que vão descontroladamente se manifestar através desse corpo. E essas obras da carne vão incluir ira, inveja, dissensões, facções, glutonarias, bebedice, ciúmes. Eu posso incluir fofocas, disse que disse. Amém, irmãos? Amém. E isso é um crente pitbull descontrolado. Usa toda a sua força, todo o seu poder, mas causa um problema. Agora, existe também o crente pitbull, só que ele conseguiu dominar o seu corpo. E o seu espírito está sendo alimentado pela palavra, então ele consegue manifestar o fruto do espírito, que é amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então toda essa força está contida, dominada, e ele transborda de amor, de paz, de mansidão, de longanimidade. E de fato, às vezes, a gente tem contato com os pitbulls, que são super dóceis, bonzinhos, cuida de criança, mas ele tem um poder para destroçar a criança. Mas ele cuida, ele guarda. Por quê? Porque ele é humilde. E humildade, irmãos, não tem a ver com pessoas que não têm força, que não têm capacidade. Essas são sem força e sem capacidade. Mas aqueles que são fortes, que têm capacidade, que podem, mas guardam, dominam isso tudo, esses são humildes. Porque ele sabe que tem poder para fazer, mas porque é humilde, ele se contém. Ele é contido, longânimo, tem paz, é manso. Amém, irmãos? E no nosso relacionamento interpessoal e o relacionamento com nós mesmos, é preciso ser um pitbull espiritual, não um pitbull carnal. Porque se somos um pitbull espiritual, nós sabemos o que podemos, nós sabemos o que temos, nós sabemos quem somos, nós sabemos a força que há em nós. Mas isso tudo é controlado, guardado, alinhado no Espírito e alicerçado em amor. Desse jeito a gente consegue edificar a nós mesmos e aqueles que nos ouvem, aqueles que estão ao nosso redor. Mas se eu não consigo fazer isso, eu vou ser aquele que vai estar mordendo todo mundo. Aquele onde as pessoas, olha, é o pitbull, mudam de calçada, se afastam, tem medo de fazer carinho. Por quê? A qualquer momento pode morder, a qualquer momento pode explodir a sua força, a qualquer momento pode me causar danos. Quem está entendendo aqui? Amém, irmãos? Oh, glória. Mas tem um outro tipo de crente também. Põe, por favor, a segunda. Aleluia. Esse bichinho bonitinho aqui é um ouriço cacheiro ou um porco-espinho. E tem os crentes porco-espinho. E a característica do crente porco-espinho é que ele é extremamente crítico. E ele é crítico primeiro consigo mesmo, depois com os outros, e depois com o ambiente que ele vive, o ambiente que ele está. Porque a crítica, ela está constantemente
em movimento em si mesmo. Por quê? Porque ainda não renovou a sua mente pela palavra. Então tem uma autoimagem desequilibrada, não é ainda aquilo que a Bíblia diz que é. E uma característica de alguém que é muito crítico é alguém que vê muito defeito. Ah, não, eu não sou assim. Bom, provavelmente se você está aqui e teve um pensamento assim, fulano que tinha que estar aqui ouvindo isso. É o crente porco espinho. Por quê, irmãos? Porque a principal crítica é a si. E isso é tão prejudicial, porque a gente começa a olhar para nós mesmos, e a gente cria deixa eu ver qual é a melhor palavra. Aleluia. Oh, glória. A gente cria um ideal imaginário perfeito para a nossa imagem. Então, não, eu tenho que ser assim, porque eu sou tão crítico que eu não consigo tolerar defeitos em mim mesmo. E eu critico as minhas ações, critico os meus erros, critico as minhas falhas, e isso é imperdoável para mim mesmo. Então eu não aceito errar, e porque eu não aceito errar, às vezes esse não aceitar errar, por medo da minha crítica pessoal, de ver o tamanho defeito que foge à concepção de imagem ideal que eu tenho de mim mesmo, me paralisa e me causa medo de agir, de fazer, de me mostrar, de me doar, porque pode ser que eu não consiga ser essa imagem perfeita. Mas eu vou dizer para você, irmãos, perfeito é inalcançável. Todos nós temos defeitos. Amém? E o que a gente faz para curar isso? A Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados, ou uma multidão de defeitos. E tem muitas pessoas que hoje estão vivendo ansiedade, medo, síndromes, e no seu corpo está experimentando o reflexo disso, tamanha a crítica que tem a respeito de si próprio. Então cometemos erros no passado, e esses erros ficam nos assombrando constantemente, porque eles ferem a nossa imagem perfeita de quem nós queremos ser. Quem está entendendo aqui? Então, essa autocrítica, essa autoimagem desequilibrada, começa a formar espinhos na nossa vida. Espinhos e espinhos. E essa mesma imagem ideal, perfeita, a gente acaba projetando nas pessoas do nosso convívio. E começa a olhar de forma crítica para as pessoas, e o que mais chama a atenção na vida delas são os defeitos. Afinal de contas, o defeito é que chama a atenção da perfeição. Aleluia. E aí olhamos para as pessoas e o defeito delas nos incomoda, porque o nosso também nos incomoda. E a convivência começa a ficar difícil. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Logo, o relacionamento ideal não vai existir. A pessoa ideal não vai existir. A amizade ideal não vai existir. O pastor ideal não vai existir. O amigo ideal não vai existir. Porque em algum momento ele vai te decepcionar, porque o defeito dele vai aparecer. E aí está o motivo de tantos relacionamentos acabarem,
de tantas pessoas ficarem magoadas umas com as outras, de pessoas carregarem durante anos e anos, mágoa, rancor, raiva de outras pessoas, porque, mas ela fez isso era inadmissível. Inadmissível para quem? Inadmissível para o porco-espinho, que está tão cheio de crítica, que está com um modelo de perfeição tão inalcançável, que aqueles que não alcançam, é uma afronta. Como ele pôde fazer isso? Como ela pôde fazer isso? Aleluia, quem está entendendo aqui, irmãos? Essa autocrítica gera espinhos, e esses relacionamentos, nós vamos ficando assim, irmãos. Imagina fazer um carinho nisso. Imagina 2 dias se namorando. Eu fui procurar na internet. Existe perigo de morte, olha o problema. Mas existem relacionamentos que eles são perigosos. Perigos de morte. Por quê? 2 porcos espinhos. Ou 2 porcos espinhos. Ou 2 porcos espinhos, nem sei como fala isso. Mas são... Meu autocrítico já está aqui gritando, irmão. Ainda bem que não é domingo de ceia. Vou ter que me auto-perdoar. E fica impossível. Agora, ainda tem um relacionamento ou a crítica ambiental. E aí, tudo que está ao seu redor, que não está na conformidade da imagem ideal de perfeição, é um problema, é uma afronta, é uma insatisfação. Eu não aguento essa igreja, porque já tem 3 meses que eu vim aqui e aquele vinco no lambri ninguém consertou. Alguma coisinha que está fora já é um motivo de insatisfação. E sabe o que acontece? Irmãos, a nossa vida, ela é feita de momentos bons e momentos ruins. Jesus, ele já advertiu, ele diz: olha pessoal, toma cuidado, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. O que ele está dizendo? Ei, as coisas ruins vão acontecer, circunstâncias ruins vão se levantar, mas se você não está com a imagem ideal muito fortalecida na sua frente, você vai olhar para as coisas ruins, para as circunstâncias que se levantaram, e não vai olhar como um problema, como uma crítica, como um defeito, mas você vai olhar com outro olhar, de uma oportunidade que se levantou para vencer, para edificar a sua fé, para exercitar a sua fé, para crescer, para saber: eu consigo, eu venço, eu sou um pitbull espiritual. Aleluia. Amém, queridos? Está comigo até aqui? Agora você imagina quando um pitbull carnal se encontra com um crente porco-espinho. Bota outra imagem, por favor. Essa é a imagem do relacionamento do pitbull carnal com porco-espinho. E aqui não consegue se livrar sozinho. Teve que ter intervenção. Teve que ir para o veterinário. E sem querer magoar ninguém, tem alguns crentes essa noite que vão precisar ir para o veterinário. Por quê? Porque em algum momento o seu pitbull carnal entrou em contato com o seu irmão crente porco-espinho. E aí o relacionamento
deu isso. Quando eu abri a boca dessa criatura, tinha espinho no céu da boca, na língua, na bochecha, tudo que é lugar. Mas esse é o sobrevivente, porque o porco-espinho nem sobreviveu. Algumas vezes a gente sai para fazer evangelismo na rua, e a maioria das pessoas que a gente começa a falar de Jesus não são não crentes, são crentes desviados, que tiveram decepção na igreja. Por quê? Porque algum crente pitbull atacou ele. E aí o crente porco-espinho morreu. Quem está entendendo, gente? Aleluia. Agora, existem áreas da nossa vida que a gente pode ser um pitbull espiritual, mas que em outras a gente seja um pitbull carnal. E ainda, pode ser que tenham áreas na minha vida onde eu seja um pitbull espiritual, e em outras eu seja um porco-espinho. E essa autoimagem tem que ser avaliada por cada um de nós essa noite. Como estão as minhas emoções? Como está a minha vida espiritual? Como está a minha autoimagem? Como eu estou? Será que eu sou crítico a ponto de ser um porco-espinho? Será que eu estou mordendo todo mundo que está à minha volta? Ou será que eu, apesar de saber que tenho força, que sou mais vivido, mais maduro do que o meu irmão naquela área, eu não estou mordendo ou espetando ele, mas eu estou me aproximando para tentar cuidar. Amém, queridos? Essa noite a palavra que eu tenho é essa, que a gente se mova numa autoimagem, uma avaliada em nós mesmos. Porque, queridos, sempre vão ter os porcos espinhos e sempre terão os pitbulls. Porque nós estamos crescendo, está sempre chegando gente. E os que estão crescendo, crescem às vezes nas áreas que foram mais expostos à palavra, e nas outras áreas ainda estão meninos, ainda estão crescendo. Nós estamos melhorando, graças a Deus. A palavra que nós estamos sendo expostos está fazendo a diferença na nossa vida. Nós estamos querendo vencer, nós estamos querendo avançar. E nós vamos. Por quê? Maior é o que está em nós. O Espírito do Senhor habita em nós. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele nos conduz em triunfo. Não é isso? Ele nos ensina. Ele traz à memória a palavra. Mas existe uma necessidade de colocar força no processo. E a força é para apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A força é me expor à palavra, atentar com os meus ouvidos, fixá-la nos meus olhos, guardar do mais íntimo do meu coração, para que essa palavra possa transformar a minha vida, a ponto de eu ficar à imagem de Cristo. Jesus falou: se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Aleluia. Então, a expectativa que Deus tem para a nossa vida, é que a gente possa andar como Cristo andou. E sabe de uma coisa, irmãos? A maneira de Deus amar, e é esse amor ágape que Ele nos estimula. Ele diz: olha, eu quero que você ame o seu irmão do mesmo jeito que eu amei você. Em Marcos ele diz: olha, nisso conhecerão todos que são meus discípulos, pelo amor com que vocês amam uns aos outros. E a característica do amor do tipo de Deus é que ele não é um amor condicional. Ah, se você está na minha imagem ideal que eu tenho, a minha imagem perfeita de relacionamento, se você não está enquadrado aqui, se você não se encaixa nela, eu não consigo amar você. Então, se você merece, eu te amo. Se você merece, eu te recompenso. Isso é um amor mundano, natural, carnal.
Porque o amor do tipo de Deus é aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que ninguém merecia, eram todos pecadores, e Deus nos amou porque o amor não depende de um outro. O amor é um fruto do Espírito e ele flui de nós mesmos. E a Bíblia diz que em Romanos, no capítulo 5, que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. É olhar para o defeito, é olhar para as diferenças, é olhar para as imperfeições e ver: ei, eu posso me aproximar e eu posso melhorar você. Eu posso me aproximar e com a minha vida eu posso transformar você. Aquele dom que está em mim pode agir beneficiando a sua vida e as suas diferenças. Eu vou ver você crescer junto comigo. É pegar pela mão para caminhar, é se dar pelo outro, irmãos. Isso é o amor de Deus, isso é corpo de Cristo, isso é evangelho. Aleluia. Isso é a boa notícia. Amém, irmãos? É olhar para o outro. Põe a imagem de novo do porquinho aqui. É olhar para o outro e não ver os espinhos, mas ver algum lugar onde eu possa chegar. Mas olha que focinho tão fofinho. Ali não tem espinho. Tem pessoas com focinho fofinho perto de você, que dá para dar uma apertadinha. Tem uns que são até mais fofinhos. Amém, irmãos? Então que a gente possa despertar um olhar de ver a fofura no outro. Olha que coisa linda. Dá até um corte, né, para botar na internet. Levante a mão e diga assim: eu estou crescendo. Amém? Entendendo isso, irmãos, nós podemos começar com uma outra atitude, de olhar para aqueles que nós colocamos no rol da mágoa, no rol da discórdia, no rol do rancor, na prateleira do eu odeio, e dar uma reavaliada aí. Será que eu não estava querendo uma imagem perfeita demais dessa pessoa? Será que o meu porco espinho crítico não estava exigente demais? Será que ela tinha para me dar aquilo que eu esperava a respeito dela? E quando o entendimento disso começa a chegar, a gente vai esvaziando a nossa prateleira da mágoa, a nossa prateleira do ódio. Ah, esse aqui não merece estar aqui não, tira. Ah, esse aqui não consigo mexer ainda, mas daqui a pouco eu volto aí. Irmãos, vamos ser sinceros. Tem pessoas que a gente ainda não consegue conviver, tem pessoas que a gente ainda não consegue dizer que ama. Porém, é uma fraqueza sim, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas, e tudo vai continuar sendo pela fé. Vai ter que ter, sem gostar, sem querer, sem emoções envolvidas, olhar para aquela prateleira e dizer: eu perdoo você, eu amo você, o amor de Deus que está derramado na minha vida vai atingir a sua, e esse sentimento, essa emoção vai sair de mim. Em breve eu vou olhar para você e não vou sentir mais nada disso. Tem que colocar fé, porque se cada vez que você olhar para lá, você deixar as suas emoções vencerem e reviver toda aquela história na sua mente e também no seu corpo, ela vai continuar na prateleira e você vai continuar cheio de espinho. Sua prateleira vai continuar cheia e com vaga para ir colocando mais e mais pessoas, e cada vez nasce mais espinhos e mais espinhos e mais espinhos, a ponto de chegar a um momento onde ninguém mais quer chegar perto de você. Ninguém mais quer relacionar. Não tem nem mais um focinho fofinho para encostar, porque nasceu espinho até ali. E pode ser que nessa caminhada um pitbull carnal encontre você no caminho. E aí? Quem está entendendo aqui, irmão? Então eu creio que é uma noite sim, a gente olhar e ajeitar a nossa imagem, dar uma ajeitadinha no espelho da palavra. E o cabelo não está bem não.
se a maquiagem borrou aqui. É olhar para a Bíblia e dizer: ei, a Bíblia diz que eu sou assim, diz que eu tenho mansidão, domínio próprio, que eu tenho paz, alegria, eu sou longânimo, eu sou benigno. Aleluia. Que eu sou cheio do amor de Deus. E se a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Se a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Se a Bíblia diz que eu sou, é isso que eu sou. E eu vou olhar para a minha própria imagem, eu vou dizer para ela quem ela é. Ei, você não é crítico, você é cheio do amor. Ei, você não é cheio de ira, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de desavença. Não, você é longânimo, é benigno, você tem paz, tem alegria, tem mansidão, você é cheio do domínio próprio. A fé chama a existência até as coisas que não são como se já fossem. É um exercício de fé. Ah, mas eu não estou sentindo. Mas não é pelo que sente. Ah, mas eu não estou querendo. Mas não é pelo que quer. É pelo que crê. E hoje você foi exposto à palavra, à vontade de Deus para a sua vida. Mesmo que eu não tenha dito, ó, assim diz o Senhor, é Deus falando também. E também a palavra profética inspirada pelo Espírito Santo para atingir a sua vida e a minha vida essa noite. Também a unção disponível para despedaçar mentiras, sofismas e enganos da parte do Senhor essa noite. Também é Deus nos chamando para perto dEle, para o amor dEle, para dizer: ei, você consegue amar, você consegue perdoar, você consegue ter uma vida feliz, cheia de graça, cheia de alegria no Espírito. Porque você está num reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Aleluia. Deus é bom demais. Oh, glória. Deus é bom demais. Amém, irmãos? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.